Cidades históricas e turísticas da Itália foram destruídas pelo forte terremoto que atingiu o centro do país. O tremor de 6,2 de magnitude provocou a morte de mais de 70 pessoas e dezenas ainda estão desaparecidas. O primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, decretou estado nacional de emergência. A gente vai conversar agora com a nossa correspondente em Londres, Ana Carolina Barr. Ana, boa tarde para você. O foco agora é a busca por sobreviventes, quem ainda pode estar vivo debaixo dos escombros, né? Exatamente, Cecília. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É uma busca muito difícil, porque são várias cidades pequenas, vilarejos históricos e falta equipamento para erguer os enormes pedaços de concreto e para cortar as barras de ferro. As equipes de emergência recebem a ajuda de moradores que usam as próprias mãos para vasculhar os escombros. Mais de 100 pessoas continuam desaparecidas e o número de vítimas deve subir. Segundo o Departamento de Proteção Civil da Itália, já são 73 mortos. O tremor de magnitude 6,2 na escala Richter teve epicentro na província de Rieti, na região central da Itália, e a profundidade foi de apenas 4 quilômetros, segundo o Instituto Nacional de Geofísica da Itália. Então é muito raso, o que potencializa a destruição. Pode ser sentido até na capital Roma, que fica a mais de 150 quilômetros dali. E a maioria dos moradores estava dormindo, eram 13h30 da manhã. Alguns sobreviventes acordaram com a cama se movendo pelo quarto de tão forte, outros com o teto caindo sobre a cabeça. Uma sobrevivente contou que só teve tempo de colocar o travesseiro sobre o rosto e, felizmente, ela escapou apenas com um ferimento na perna. Na cidade de Amatrice, o hospital teve a estrutura comprometida e foi esvaziado. Os pacientes estão sendo atendidos no estacionamento. O governo liberou um fundo de emergência de 235 milhões de euros. A Itália é um dos países com a maior atividade sísmica da Europa e esse foi o pior terremoto dos últimos 7 anos, Cecília. Ana, as mensagens de solidariedade vieram de toda a Europa também, né? De toda a Europa, de todo o mundo, solidariedade de muito apoio. A União Europeia, por exemplo, tem um centro de gerenciamento de crises e, a pedido da Itália, esse centro vai avaliar a magnitude da destruição usando imagens de satélite. E com isso nas mãos, o governo vai planejar a reconstrução dessas cidades. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, prestou condolências e reforçou que ele está pronto para ajudar a Itália no que for preciso. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente francês, François Hollande, também ofereceram apoio. Cecília. Ana, infelizmente terremotos não são incomuns na Itália. Por que isso? Nem um pouco, né? A Itália sofre pequenos tremores quase diariamente. O país fica exatamente no encontro de duas placas tectônicas e, por isso, quando o choque é forte, o resultado é o que a gente viu nessas imagens aí, muita destruição e dezenas de abalos secundários que estão acontecendo durante todo o dia e devem continuar nos próximos dias. O último grande terremoto tinha sido em 2009, quando o abalo devastou a cidade de L'Aquila e deixou mais de 300 mortos. Um século atrás, um tremor também nessa região, no centro da Itália, matou mais de 30 mil pessoas. Então é um país com constante atividade sísmica e que tenta se preparar como pode para lidar com esse tipo de desastre. As construções mais modernas na Itália têm uma estrutura que consegue suportar melhor os tremores sem desabar. Mas nesses vilarejos do centro da Itália, os mais atingidos nessa madrugada, as construções são muito antigas, centenárias. O prefeito da cidade de Amatrice, perto do epicentro, diz que a cidade dele simplesmente não existe mais. E no próximo fim de semana, a Amatrice ia sediar um festival gastronômico, o Festival Anual do Espaguete, que acontece há 50 anos. Então, vai ser um longo e um difícil trabalho de reconstrução. O terremoto aconteceu há mais de 13 horas. A gente continua acompanhando as consequências e a busca desesperada por sobreviventes. Cecília. E o triste é que, além de tudo, muita história se perde, né, quando isso acontece, né, Ana? Obrigada pelas informações, um bom trabalho para vocês aí. E o jornalista brasileiro Stênio Andrade mora em Roma, uma cidade que também sentiu os efeitos do terremoto, mesmo a mais de 100 quilômetros de distância do epicentro, como disse a Ana. Vamos conversar com o Stênio. Stênio, boa tarde para você. Como é que foi a reação ao tremor aí na capital? Boa tarde, Cecília. Boa tarde a todos. O primeiro tremor, como você falou, foi bastante sentido aqui em Roma, às 3h30 da madrugada. Muita gente acordou para tentar entender o que estava acontecendo. Prédios e móveis balançaram por cerca de 20 segundos e, com o susto, teve gente que até saiu para as ruas naquela hora. Assim como o epicentro do terremoto, Roma também fica na região de Látsio,
mas fica a cerca de 130 quilômetros de Amatrice, que foi o povoado mais castigado. Cecília? Ô, Stênio, o que disseram as autoridades aí em Roma, hein? Aqui em Roma, o governo liberou verbas de emergência para lidar com a crise. O primeiro-ministro Matteo Renzi cancelou uma viagem que faria à França e ficou na capital para coordenar as atividades de governo diante da crise provocada pelo terremoto. Matteo Renzi prometeu prioridade máxima aos trabalhos de resgate e agradeceu os esforços de bombeiros e voluntários que foram aos locais atingidos no meio da madrugada para trabalhar no resgate. O presidente da República, Sérgio Mattarella, ele estava na Sicília, no sul da Itália, e voltou às pressas para Roma para também trabalhar na crise. E, enquanto isso, o Papa Francisco cancelou a audiência que faz em todas as quartas-feiras na Praça de São Pedro do Vaticano, por causa dessa crise. O pontífice se disse fortemente comovido com a tragédia, dedicou orações às vítimas e manifestou grande dor por elas. E agora há pouco o Vaticano anunciou o envio de uma simbólica equipe de resgate de 6 pessoas ao povoado de Amatrice, como gesto de solidariedade à população mais